Record. Então tá bom. Bom, então bom dia de novo. Mais uma aula do curso aqui dos residentes. Eu ainda vou seguir, né, no tema que eu tinha falado. Eu tinha falado de circuitaria na última aula e eu vou seguir nessa sequência e vou falar um pouco de fase prodrômica da doença, tá? 20 minutinhos, que é o esquema da aula, né, que a gente já falou. E para a próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de classificação e vamos começar alguns artigos. Eu acho que é legal e a gente já começa fazendo, tá? Então, aqui a gente já falou, né, da circuitaria dos gânglios da base, das vias direta, indireta, da via facilitadora, que é a direta, e a inibidora, que é a indireta, e do Parkinson, que privilegia, como a gente já tinha falado, a via direta, em detrimento da via indireta, né? E aqui eu queria falar um pouquinho sobre o processo neurodegenerativo do Parkinson e sobre a fase prodrômica da doença, né? Sobre o que acontece antes do diagnóstico. Então, como a gente vê nesse slide aqui, você pode ver que tem uma perda neuronal da substância negra, né? Em comparação desse indivíduo normal para esse outro indivíduo com a perda dos neurônios que são corados em neuromelanina. Aqui está escuro, mas o pretinho são corpos celulares de neurônios, e aqui você vê uma ausência de neurônios, né? E aqui é o corpo de Levi, é o corpúsculo de inclusão citoplasmática de alfa-sinucleína. Ele é um enovelado de proteínas e ele indica a morte neuronal. Ele é o substrato anatomopatológico da doença de Parkinson. Ele não é só alfa-sinucleína, tá? Alfa-sinucleína é a proteína que está mais por fora. Então, na hora que você olha ele, a primeira coisa que você vê é a alfa-sinucleína. Mas ele tem alfa-sinucleína, tem ubiquitina, tem proteossoma, e atualmente as pesquisas têm indicado que provavelmente existem disfunções até de proteína tal que podem estar envolvidas no começo do processo da formação do corpo de Levi. O que a gente não tem certeza é se o corpo de Levi é causa ou é consequência do processo neurodegenerativo. A gente sabe que a alfa-sinucleína é uma proteína que está nas mitocôndrias. Então, ela está presente no funcionamento neuronal, mas a gente não tem certeza se ela é causa ou consequência do processo neurodegenerativo, tá? De qualquer forma, existe um quadro neurodegenerativo, existe uma perda neuronal maior do que a morte neuronal programada, e isso faz com que um indivíduo com 30, 40, 50, 60 anos tem uma doença neurodegenerativa, como é a doença de Parkinson. Se a gente conseguisse entender por que que começa o processo neurodegenerativo e como evitar que esse processo neurodegenerativo se instale, seria o melhor tratamento da doença de Parkinson. Porque você, antes de ter a neurodegeneração, pegaria o indivíduo com esse risco, pararia o processo neurodegenerativo, diminuiria o processo de morte neuronal e assim você teria o indivíduo livre de toda a doença, das complicações, de todos os problemas. Então, estudar o indivíduo numa fase anterior ao diagnóstico é muito importante nesse sentido, desde que você não coloque uma faca no pescoço do indivíduo, dizendo que esse indivíduo ele vai ser um condenado, né? Então, você precisa estudar esses indivíduos, entender esses indivíduos, sem necessariamente ser isso um fator de você taxar esse indivíduo como incapaz ou como, né? Mas você poder entender. E tem muitas pesquisas nesse sentido. Essa fase anterior ao diagnóstico da doença de Parkinson é chamada de fase prodrômica da doença. E ela pode preceder o diagnóstico em muitos anos, em 5, 10, 15, ninguém sabe ao certo, né? E tem um autor, que é o Braak, né, que pesquisou os indivíduos com esses parkinsonismos e pesquisou o depósito de corpos de Levi e percebeu um acúmulo desses corpos de Levi no tronco cerebral e no bulbo olfatório, né? Como a gente vê aqui, ó, nesse primeiro,
né? Um depósito de corpo de Levy aqui no bulbo olfatório e na base do tronco cerebral. Aqui ele fala, ó, locus coeruleus, núcleo dorsal do vago. Isso muitos anos antes do diagnóstico. Esse indivíduo não tem diagnóstico de doença de Parkinson. Depois, esse processo de acúmulo neurodegenerativo iria evoluindo no tronco cerebral, ascendendo no tronco cerebral, até atingir a substância nigra no mesencéfalo. E quando esse processo neurodegenerativo atingisse a substância negra e evoluísse na neurodegeneração da substância negra, já numa fase que ele considerou como fase 3 para a fase 4, é que você faria o diagnóstico, né? Então, você vê que muitos anos antes, você já tem o depósito de corpos de Levy, já tem o acúmulo de corpos de Levy nessas estruturas, e já tem o processo neurodegenerativo evoluindo. E aí, depois, esse processo neurodegenerativo evolui até o córtex, né? Então, vai subindo, subindo, subindo e evolui até o córtex. Tem autores que, vendo isso, pensaram que o Parkinson deveria ser uma doença priônica, que os corpos de Levy seriam como se fossem prions, subindo no tronco cerebral de neurônio a neurônio e chegando até o córtex, numa fase final, que é justo a fase final da doença. Se pensar na clínica, realmente, na fase final, é que você vai ter comprometimento cognitivo, comportamental, que você vai ter uma série de coisas. Então, isso faz sentido, né? E estudar esses indivíduos é importante. Nós vimos um artigo outro dia que tem uns autores japoneses que revisaram essas fases do BRAC e propuseram várias outras interfases, né? Nesse processo neurodegenerativo. E hoje em dia tem autores também dizendo que, às vezes, a presença de disfunções da proteína tal podem ser precursoras da disfunção da alfa-sinucleína, né? Então, é uma das coisas que a gente discute, tá? E o que seria essa fase prodrômica? Então, até 15, eu coloquei 15 anos, mas pode ser até 20, pode ser até 30 anos, ninguém sabe ao certo. O processo neurodegenerativo vai ocorrendo, então vai ocorrendo a deposição desses corpos de Levy nos neurônios, começa realmente nos neurônios, no nervo dorsal do vago, e no bulbo olfatório, no locus coeruleus. Talvez isso pudesse explicar esses sintomas, como a hiposmia, então pegando o bulbo olfatório, né? A obstipação, pegando o núcleo dorsal do vago, e o distúrbio comportamental do sono REM, pegando o locus coeruleus. Então, até bate os sintomas mais comuns que a gente observa nessa fase pregressa ao diagnóstico da doença de Parkinson. Então, só lembrando, para o diagnóstico da doença de Parkinson, você tem que ter dois sintomas dos quatro, né? Rigidez plástica, tremor de repouso, bradicinesia, que é cardinal, é principal, então tem que ser bradicinesia mais rigidez, bradicinesia mais tremor, ou bradicinesia mais rigidez e mais tremor. E a instabilidade postural é um sintoma tardio, né? Então, antes de você ter dois desses sintomas, você pode ter essas alterações e pode ter outras que eu estou falando no slide, 2 slides para frente. Aqui vem um só para mostrar a presença da dopamina estriatal, né? Então, você pega um indivíduo, põe nele dopamina marcada com flúor radioativo e faz um PET scan. Nesse PET scan, quanto mais para o vermelho e para o branco, mais dopamina você está vendo que está sendo entregue dos neurônios nigroestriatais, do neurônio nigroestriatal até o estriado, que é o caudado e o putamen, né? E aqui, ó, em comparação com o Parkinson, você vê bem, né? No indivíduo normal, você vê bastante dopamina, que entre caudado e putamen, e no indivíduo com a doença de Parkinson, você vê que está indo mais para o azul, para o verde, ou seja, muito menos dopamina sendo entregue, muito menos neurônios nigroestriatais depositando dopamina no estriado, né? Por perda desses neurônios. E aí, assim.
Para que comece os sintomas da doença, isso já tem que ter, a neurodegeneração já tem que ter chegado até o mesencéfalo. A concentração de dopamina tem que ser baixada a mais que 50% e o número de neurônios nigroestriatais neurodegenerados tem que ser maior que 80%, né? Então, assim, e aí, estudando essas fases, se propôs uma classificação que não é absoluta, mas é interessante para que se entenda de fases antes do diagnóstico, né? Então, quando eu tenho o diagnóstico da doença de Parkinson, que é nessa fase aqui, eu tenho bradicinesia mais rigidez, ou bradicinesia mais tremor, ou bradicinesia mais rigidez mais tremor. Mas eu tenho dois, pelo menos dois sinais para que eu possa dizer que tenho diagnóstico de doença de Parkinson. Aí a gente começa a entender fases anteriores da doença, né? Com esses estudos e com essas pesquisas. Então, existe uma fase anterior, imediatamente anterior ao diagnóstico, em que eu posso ter apenas um sinal. Então, eu tenho só rigidez, ou só bradicinesia, ou só tremor. Então, eu não posso dizer que eu tenho parkinsonismo, que eu tenho o parkinsonismo, e que esse parkinsonismo pode até ser doença de Parkinson, né? Lembrando, lógico, que no diagnóstico de doença de Parkinson você vai esperar 5 anos para não ver se não é nenhum atípico, né? Mas existe essa fase que tem só um sinal motor, não tem nada de, não tem os dois sinais, tá? Essa fase eles chamam de fase pré-diagnóstica, então é uma fase imediatamente anterior ao diagnóstico. Se percebeu ainda que antes disso poderia existir uma outra fase que eles chamam de fase pré-motora, onde você tem sintomas que não são motores. Então, você pode ter principalmente a hiposmia, a depressão, que não está aí, mas também pode estar presente, a obstipação e o distúrbio comportamental do sono REM. Lembrar que o distúrbio comportamental do sono REM é praticamente o patognomônico das alfa-sinucleinopatias, né? E isso deve ser uma coisa que vocês devem usar cada vez mais a considerar as doenças como taupatias ou como alfa-sinucleinopatias, né? Então, assim, então os sintomas podem apresentar sintomas não motores. Opa, tudo bem? Estou falando de fase prodrômica, tá? Então, pode aparecer os sintomas não motores nessa fase pré-motora, mas eu não tenho nenhum sinal motor, então eu não consigo ainda nem pensar nesse diagnóstico. Esses sintomas, é complicada essa fase, no sentido de, eu tenho hiposmia, vou ter Parkinson. Não é obrigatório, entendeu? A principal causa de hiposmia é rinite, não é Parkinson, entendeu? Então, assim, não é porque tem hiposmia, eu sou obstipado e tenho hiposmia, é certeza que eu vou ter Parkinson. Não, né? E aí, por que isso? Porque você divulga essas coisas e cria uma histeria, e nós vivemos numa fase de histerias constantes e repetidas, né? Então, assim, tem que tomar muita cautela com essa informação, tá? E das fases prodrômicas ainda, a gente tem a fase pré-sintomática. Seria uma fase mais anterior ainda, que o processo neurodegenerativo já começou, que eu tenho um exame com uma denervação dopaminérgica, quer dizer, eu tenho um exame com perda de neurônios nigroestriatais, mas eu não tenho alterações, nem sintomas motores, nem sintomas não motores, né? Nós vivemos numa fase tão louca que altos funcionários de empresas são submetidos a exames até para ver essas coisas, tá? Se ele tem uma denervação dopaminérgica, ele não é colocado naquele emprego, porque eu vou investir naquele profissional e se ele ficar doente? Mas isso é diferente. Isso é um absurdo de ético, né? A ética se revira na tumba, né? Mas isso acontece com uma série de empresas. Eles veem se o cara tem aneurisma, se o cara tem um alto risco para não sei o quê. Eles dizem como se fosse faremos um check-up da sua saúde, mas o check-up da saúde é para reprovar o cara. Se ele pegar um cara que nem eu, por exemplo, estou reprovado, cheio de problema, né? Essa porcaria vai morrer, é melhor sair fora. Então, assim, é interessante isso, né? Você perceber qual é o limite da ética aqui, né? Qual é o limite da ética?
tá? Então, pensando nisso, você estudando talvez esses pacientes, desde a denervação dopaminérgica, os sintomas não motores, um sinal motor só, você talvez consiga achar nesta fase algo que sugira como o processo neurodegenerativo se instala, que é o que você está pesquisando com a alfa-sinucleína, com a proteína tal, com todos esses estudos, e conseguir parar o processo neurodegenerativo aqui, antes de desenvolver a doença. Esse seria o melhor dos mundos, né? Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era só isso que eu ia falar, de fase prodrômica. Não, aqui eu já entro em diagnóstico. Então a gente já vai falar do diagnóstico, né? Que eu tenho que ter pelo menos dois sintomas motores, que o principal é bradicinesia. Então eu tenho que ter bradicinesia mais rigidez, ou bradicinesia mais tremor, ou bradicinesia mais rigidez e mais tremor. O Banco de Cérebro da Universidade de Londres, que colocou a bradicinesia como um sintoma cardinal, mas entendendo que o parkinsoniano não tem só bradicinesia, rigidez e tremor. Então ele tem outras alterações, a fala monótona ou monocórdica, a micrografia, a faces com hipomimia, a marcha de pequenos passos, aí vai disfagia, obstipação, hiposmia, a postura fletida que pode chegar até a camptocormia, que o indivíduo praticamente fica olhando para o chão, e os sinais prévios, né, que a gente já falou agora nessa fase prodrômica. Então, antes de chegar nessa fase diagnóstica, é que a gente estuda aquela fase anterior, tá? Isso que eu acho que é importante de entender. E hoje em dia tem os estudos mais com essas proteínas, tanto a alfa-sinucleína quanto a proteína tal, que você consiga entender essas fases prodrômicas aqui da doença, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Chung? Eu cheguei atrasado, né? Não, não tem problema, não tem problema. Tem estudos que tentam fazer paciente com nessa fase prodrômica, ver como ele vai fenoconverter, né? Não sei, por exemplo, pega paciente só com o transtorno comportamental do REM isolado, ver o que vai acontecer com esse cara daqui alguns anos para tentar criar preditor, essas coisas, mas nada. Então, porque você tem que investigar esses caras justamente para tentar entender. O que complica esses estudos é a ética, né? E a histeria que você gera. Então, tem que ter muita cautela nesse sentido de não botar a faca no pescoço, né? Do paciente só porque ele tem um sintoma e isso não é certeza que ele vai desenvolver a doença, né? Mas assim, se a gente não estudar esses indivíduos, a gente não consegue descobrir o que está acontecendo. Então é porque ele usou água de rosa no 30º ano de vida. Então eu vou, sabe? Então assim, eu tenho que achar alguma coisa, ou eu vou inventar um bloqueador de proteína tal e para indivíduos que tenham hiposmia, eu vou fazer o bloqueador de proteína tal aos 35 anos de idade, né? Porque então eu vou tentar ou é porque consumiu um alimento, né? Hoje em dia tem muito disso, né? Consumir um determinado alimento e esse alimento ultraprocessado causou parkinsonismo e eu falar para a pessoa escolher entre o hambúrguer e o Parkinson. Não sei. Vou ter que criar alguma estratégia nesse sentido para conseguir prevenir o parkinsonismo desse indivíduo. Chefe, posso só tirar uma dúvida? Pode? Porque aí esses sintomas, a depressão, né, como o senhor disse, não são tão específicos. Não, não são. Mas existe alguma coisa assim de, por exemplo, tem transtorno comportamental do sono REM e hiposmia. Aí já começa a ficar. Sim, sim. Porque a hiposmia também é um pouco Uma mais escala. para Parkinson. Não necessariamente. A principal causa de hiposmia é rinite. Não, porque, por exemplo, transtorno comportamental é comum a todas as alfa-sinucleínas. O transtorno comportamental do sono REM parece um marcador, assim, então, disso que você está perguntando, o transtorno comportamental do sono REM parece o marcador mais firme, né, que a gente vê nos trabalhos. Parece que é o que mais indica alfa-sinucleinopatia. Sim. Talvez só isso eu conseguisse te responder, entendeu? Sim, sim. Não sei dizer se tem, você sabe, Chung, se tem alguma escala, alguma coisa? Não, Eu nunca li alguma escala. sei. Realmente eu não acho que essas coisas sejam tão. Não é tão estudado, né? Não, Acho que é estudado, mas assim, é uma coisa tão. Uma probabilidade que
na prática, É difícil, relevante. é difícil. Então, você estudar isso é muito difícil, é muito difícil. Agora, assim, você tem que entender que tem uma fase anterior neurodegenerativa, né? O que o pessoal tem avançado mais são nas proteínas mesmo, né? Sim. Né? Tanto que a alfa-sinucleína teve aquela vacina, mas parece que não deu muito certo, né? E a vacina de alfa-sinucleína, né? Não sei se teve um resultado satisfatório, né? E agora com a proteína tal e a interação entre proteína tal e alfa-sinucleína. Então o negócio parece que está indo para esse lado, entendeu? Agora, quanto aos sintomas, acho que Sim. E só outra coisa, e na vida real, chefe, talvez não cheguem, mas se chega um paciente, se já chegou um paciente dele, já, aí já, trata, por exemplo, o transtorno já. comportamental trata, e aí volta a cada ano, ou então vai viver a vida e volta O certo acho que seria tratar, o transtorno. né? E ele voltar para que clinicamente você caracterize ou não, entendeu? Agora, e se ele chega pedindo um PET de dó? Aí é duro, né? Porque eles leem isso do mesmo jeito que a gente e eles entendem do mesmo jeito que a gente. Então, assim, eu já tive pacientes pedindo exame, entendeu? Quando eles vêm pedindo exame, eu tento voltar a consulta para uma consulta médica. Consulta médica é conforme os sintomas que você tem não são específicos, e fazer esse exame não vai te dar certeza de diagnóstico, né? Tem indivíduos com PET alterado e que não necessariamente desenvolvem a doença, né? E eu tento clarear isso para ele, que ele tem que viver a vida dele, que ele tem, né, não sei o quê. Depende do grau de ansiedade, o grau de histeria, o grau de preocupação desse paciente, porque os pacientes querem se programar, né? Sim. Hoje em dia a gente é cobrado muito por expectativa, prognóstico. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter Parkinson? Se eu vou ter Parkinson, eu já quero programar minha vida financeira para não sei o quê. Então, os doentes cobram muito esse prognóstico, né? Eu tenho câncer, quantos anos eu tenho de vida? Né? Os doentes cobram, eu tenho uma demência, eu tenho um CCL. Então, pronto. Então é duro, né? Difícil. É tipo o É paciente difícil. com declínio cognitivo subjetivo que já chega com um amiloide no cérebro, assim. Sim, sim, é complicado. E eles pedem essas coisas. E agora, quanto o doente. Aquela discussão do exame de Huntington, né? Do teste genético para doença de Huntington, né? Para pessoa assintomática, né? A orientação é não fazer, porque você põe a faca na goela do indivíduo. E aí ele interrompe as coisas da vida por não fazer, por saber. É aquela história de saber quando vai morrer, né? Se você já sabe quando vai morrer, será que você faria a tua vida da mesma forma? Né? É complicado. Uma parcela de nós vai morrer bem antes do que estava programado. Por acidente, me cai um avião, né? Que está caindo tudo, os aviões, né? Então cai um avião. E aí? Cai um avião no ônibus e mata alguém no ônibus, porra, né? Então, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né? Aquele negócio, né? Que viver o presente, né? Então, mas é difícil. E só dois comentários em cima disso, outro não. Tem um paciente no ambulatório aqui que abriu Huntington com quase 80 anos. Então, tem uma parcela dos 44 doentes. repetições. Você vai fazer o quê? E aí? Tá positivo. 44 positivo. Não vai morrer de 80 anos. 80 anos. Então, quer dizer, ele abriu com 80 anos, está com sintoma super leve, poderia muito bem ter, né? E aí? Ou seja, Complicado, né? não vai de nada, assim, prognóstico. E só comentando um pouco de novo dessa parte prodrômica, o que vocês podem acabar encontrando por aí, é que o pessoal estava, né, nesses últimos tempos, muito tentando encontrar biomarcador, né? Tá toda aquela história do Sim. biomarcador, faz biópsia de pele, faz Colonoscopia com biópsia para achar corpo de Levi. um monte de coisa. E quando você vai ver meio que, como esses biomarcadores são sensíveis, são específicos, você vê que eles só são sensíveis ou específicos em pacientes com transtorno comportamental sonolento, hipotonia, umas combinações de sintomas de Parkinson, prodrômico de Parkinson, né? Meio que na linha que você tinha perguntado. Então, meio que eles também não agregam nada se você fizer uma avaliação clínica assim, mais organizada para procurar isso, e também não querem dizer nada. Né? E o que importa é
esse paciente vai começar a ter ou não vai ficar abraçante com eles. Uhum. Tá, joia. Então acabou. Tá? Posso Tá bem? fazer só Bem. posso fazer um Opa! comentário aqui? Ó, o Ale. Fala aí, Ale. Ó a cara da Bruna de sofrimento. Foi só falar com um comentário, o pessoal passou até a mão na cara. É, pelo amor de Deus. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Existe um trabalho que é exatamente sobre essa sua pergunta de quais são as probabilidades, que é um trabalho da MDS, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui, eu vou tentar compartilhar. Ah, eu não posso. Não, Eita, acho que não. eu Tá. tentar compartilhar minha tela, mas que ele dá exatamente as probabilidades de cada um dos sintomas prodrômicos para evoluírem ou não, o É, eu quanto que não isso vi esse aumenta o trabalho. risco. Manda no grupo, Ale. Aí Mando já, todo mundo pode ver depois. tá? E, enfim, e é só para complementar uma coisa sobre o comportamental. Vai lembrar que uma das principais causas que a gente tem hoje de distúrbio comportamental do sono REM, só para ninguém pegar sabe, pega uma polissonografia aleatória, descobre que a pessoa tem distúrbio comportamental e sai falando que ela vai ter Parkinson. Uma das principais causas hoje é o uso de medicações que aumentam a liberação de serotonina durante o sono, ou seja, antidepressivos, tá? Então, tinha pego até uma foto de uma paciente minha aqui que fazia uso de escitalopram à noite e, mano, ela estourou a janela da casa dela, que eu não vou conseguir compartilhar aqui. E remitiu completamente quando a gente mudou as medicações. Então, assim, toma muito cuidado com essa questão do seu comportamental do sono REM, porque apesar dele ser mais específico que as outras, existe um detalhe aqui, quando o Dr. Emerson fala, olha, hoje em dia, a gente entende que o distúrbio comportamental do sono REM, em alguns casos, é um marcador muito importante. A maioria desses casos, a gente já tem um paciente que tem um quadro neurodegenerativo e a gente está meio que separando entre uma possível taupatia e uma possível alfa-sinucleinopatia. Então, a gente está olhando e falando isso em um contexto clínico e não de forma aleatória populacional, tá? Acho que esse que é o ponto mais importante. E um último comentário aqui, quanto à questão diagnóstica. Existiram vários critérios para diagnóstico da doença de Parkinson, especificamente da doença de Parkinson. E atualmente, o critério que a gente usa é o critério da MDS, tá? Que é o critério mais aceito. É o que eu vou pôr para aula na semana que vem. Vou dar para Perfeito. algum residente ler aquele artigo e a gente vai falar dele. Ótimo, maravilha. E aí, mas mesmo ele, eu queria só colocar um ponto aqui, que vocês vão ver que mesmo seguindo os critérios, ele ainda assim tem uma sensibilidade que é um pouco menor do que a sensibilidade de um especialista fazendo o exame e fechando o diagnóstico de forma individualizada. Então, ele é um critério feito para neurologistas e clínicos e geriatras gerais, e não para especialistas em distúrbio do movimento, que ele ainda perde um pouco para um expert em distúrbio do movimento, quando comparado com o resultado de biópsia. Tá, joia. Acho que era só isso. Tá, joia. Então, legal. Vou fechar aqui. Então, tá bom. Obrigado. Tchau. Aí, tchau, tchau. Stop share. Vou pegar aqui. Recording.